contratos administrativos. Nós trabalhamos na aula passada os aspectos que são comuns a todos os contratos administrativos. Nós trabalhamos lá as cláusulas exorbitantes, nós trabalhamos as principais características dos contratos, que eles são comutativos, onerosos, personalíssimos, né? A gente trabalhou ali a possibilidade da administração pública estar rescindindo unilateralmente esses contratos administrativos. E hoje a gente vai trabalhar as principais modalidades de contratos administrativos. Tudo bem? Quais são as leis que basicamente nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com a lei 8987 de 95, que é a lei que trata das concessões de serviço e obra pública, bom? Concessões e permissões de serviço público, a lei 8987, e nós vamos trabalhar a lei 11.079. Então, são basicamente essas duas leis que nós vamos trabalhar hoje. Só um momentinho. Legal isso aqui. Então, a lei 8987, que trata do regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos, e a lei 11.079, que trata das PPPs, parceria público-privadas. Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Na legislação pátria, gente, existem diversas espécies ou modalidades de contratos administrativos. Os mais comuns são os que estão na lei 8666. São aqueles contratos que a gente já conversou aí na aula passada. Mas alguns contratos, eles possuem legislação própria, que é esses contratos de concessão de serviço público e permissão de serviço público, e as PPPs, como eu disse. Os contratos de concessão, a gente fala que eles são os contratos administrativos por excelência, porque eles são a modalidade mais utilizada pela administração pública. A administração pública, ela transfere a titularidade de um serviço público, tá? Ou de uma obra pública que ela deveria fazer por ela diretamente, transfere a uma terceira, a uma outra pessoa jurídica para a execução de um serviço, tá? Ou até mesmo o uso de um bem público. Então, os contratos de concessão, basicamente, são aqueles exemplos que a gente já tem trabalhado aqui com vocês. Com transporte coletivo intra e intermunicipal, por exemplo, é um exemplo de contrato de concessão de serviço público, vou falar dele daqui a pouco. A realização de uma obra pública, como aquela de asfaltamento na BR-101, também é um exemplo de concessão de obra pública, tá? Então, nós vamos trabalhá-los hoje. Mas a doutrina, ela traz uma classificação, né, distinguindo algumas modalidades de concessão. A primeira forma de classificação que ela traz aí, distinguindo o que é uma concessão translativa do que é uma concessão constitutiva. E a doutrina também admite esses três tipos de contratos que a gente conversou, né, que eu citei para vocês: o de serviço, de obra e de uso de bem público. O que é uma concessão translativa, gente? É a passagem de um sujeito a outro, de um bem ou de um direito que se perde pelo primeiro e que se adquire pelo segundo. Os direitos derivados dessa concessão são próprios do Estado, porém são transferidos ao concessionário. Isso é um conceito da Maria Silva. Então, o que significa uma concessão translativa? A administração pública transfere a outro, né, o que ela deveria fazer. Então, a gente sabe que a administração pública, ela tem obrigação, a administração pública municipal, é um exemplo que eu estou dando, de fornecer um transporte público, né, coletivo municipal dentro do município, de um município para o outro. Ou ela compra a frota de ônibus dela, faz concurso para motorista e presta diretamente esse serviço, ou então ela abre um processo de licitação e contrata uma empresa. E é o que, de fato, ocorre na maioria das vezes. Por isso que a gente fala que é uma concessão translativa. Repare, a administração transfere, mediante um contrato, uma atribuição que é dela.
E ela não continua exercendo, não. Ela continua com o direito, né? O direito de, a qualquer momento, inclusive, poder retomar isso, a gente vai estudar daqui a pouco, mas ela transferiu isso para outro. Isso a gente chama de concessão translativa. Tá? Translativa porque é transferir, tá? Para outro. Em síntese, é essa passagem, né? De um para o outro. Então, nós temos aí como exemplo de concessão translativa, de serviço público e de obra pública, e também das PPPs, que a gente vai estudar daqui a pouco. Concessão constitutiva, ela ocorre quando, com base em um poder mais amplo, o Estado constitui, em favor do concessionário, um poder menos amplo. É o que ocorre no caso da concessão de uso de bem público. Primeira coisa que eu quero que você se familiarize é com a nomenclatura. A administração pública que firma o contrato de concessão, ela se chama poder concedente. E aquele contratado que assina, né, o contrato de concessão que firma e recebe a concessão, essa titularidade, né, do poder público, se chama concessionário. Tá? Então, concessão, ela tem dois agentes, o poder concedente, tá? E o concessionário, que é o particular, que ganhou a licitação e firmou o contrato de concessão, só para você saber. Tá? Um exemplo dessa concessão constitutiva é a utilização de terrenos de cemitério como túmulos de família. Ou seja, o Estado aqui pode ser município, pode ser União, né? Pode ser Estado mesmo, inclusive ele deveria vir aqui nessa apostila até com letra maiúscula. O Estado é o dono do terreno e do cemitério, então ele tem um poder mais amplo. Mas ele concede ao terceiro apenas parte desse espaço para que se coloque os túmulos de família, que é um poder menos amplo. Repare, nessa classificação de concessão constitutiva, o terreno é de propriedade do município, continua sendo, e ele não perde, inclusive, o uso daquele terreno, não. Né? O terreno continua sendo dele, e o que ele permite é que particulares utilizem, né, parte daquele terreno. Não utilizem o terreno todo, mas ele não transfere a posse absoluta para essas pessoas, não é isso. Tá? Então, é constitutivo porque ela constitui um direito, tá? De que as pessoas usem o que? Usem esse bem público. Tá? Então, essa utilização desses terrenos de cemitério, por exemplo, cemitério de Linhares, do centro de Linhares, aquele terreno pertence ao município que tem no centro ali. Aquele do BNH também pertence ao município. São cemitérios públicos. Ele permite que os particulares usem naquele terreno, tá? Dentro dos prazos e condições que são determinados. Aí, isso é uma forma de se classificar, né? Concessão translativa e constitutiva. Mas existem modalidades de concessão, de contratos de concessão. Tá? Alguns doutrinadores costumam citar duas espécies de concessão: a concessão comum e a concessão especial. A concessão comum, gente, é aquela que está disposta na Lei 8987, que a gente vai estudar agora. E as que são consideradas especiais, porque elas têm características um pouco diferentes, são as PPPs, Parcerias Público-Privadas, que estão na Lei 11.079. Então, são basicamente essas duas leis que nós vamos trabalhar hoje, 8987 de 95 e a 11.079. Em que pese haver regimes diferenciados, existem algumas modalidades de concessão. Então, vamos lá. A concessão de serviço público, né? E a concessão de obra pública, isso está na Lei 8987, que são as concessões comuns. A patrocinada e a administrativa, elas fazem parte do regime das PPPs. Então, quando eu falo em parceria público-privada, eu estou falando em dois tipos de concessão que nós vamos estudar também hoje, a patrocinada e a administrativa. Então, algumas você vai encontrar na Lei 8987, outras na Lei 11.079. E essa concessão de uso de bem comum,
né? Esse uso aí dos cemitérios, que foi o exemplo que eu acabei de te dar, isso aí você vai encontrar em legislação esparsa. Como eu disse, você já sabe, o direito administrativo ele não é codificado, ele é cheio de leis esparsas. Então, por exemplo, se o bem ele é do município, vai ter uma lei municipal permitindo o uso daquele bem. Se o bem ele pertence ao Estado, vai ter uma lei estadual, né? Então, por isso que vai estar lá em legislações, né, em leis esparsas, tá? O primeiro contrato, então, que nós vamos estudar agora é o contrato de concessão de serviço público. Esse talvez seja um dos contratos mais utilizados pela administração pública, porque é muito comum a gente ver a administração ela não prestando diretamente o serviço, mas ela contratando outras pessoas, né? Então, quando a gente vê aí a Excelsa é uma concessionária de serviço de iluminação pública, né? De energia elétrica, que engloba também a iluminação pública, mas essa iluminação, né, de energia que a gente tem na nossa residência. Então, a Excelsa é uma concessionária de serviço de energia elétrica, tá? De transmissão de energia elétrica. Nós temos aí as de telefonia, as concessionárias de telefonia, né? Que também são serviço público. Nós temos as concessionárias de transporte, né? Transporte público, transporte coletivo. Então, todas essas são exemplos de contratos de concessão de serviço. A administração pública, ao invés dela prestar diretamente, é conveniente, é oportuno, talvez menos dispendioso, porque ela teria que desembolsar um dinheiro muito grande para montar toda uma estrutura para desenvolver esses serviços, e já tem empresas que já fazem isso. Então, é conveniente que se abra um processo licitatório e se faça um contrato de concessão com essas empresas que já existem e já prestam esses serviços, né? Então, para Maria Silvia Zanella de Pietro, concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de um serviço para que execute em seu nome próprio, por sua conta e risco, assegurando-lhe remuneração mediante tarifa paga pelos usuários, outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Olha só. Então, essa concessão de serviço público, ele é uma espécie de concessão translativa, porque está transferindo, delegando, a administração pública delegando a execução daquele serviço, né? E essa empresa concessionária que está realizando esse serviço, serviço de transporte, serviço de energia elétrica, serviço de telefonia, essa empresa ela está assumindo em nome próprio, né, por sua conta e risco, a responsabilidade por esse serviço que ela está prestando, né? Então, aquele exemplo que eu já dei em sala de aula para vocês, da ação que eu ingressei em face da Joana d'Arc, né? Daquela minha cliente que caiu lá dentro do ônibus, porque o ônibus arrancou. Veja, a ação foi proposta em face da empresa Joana d'Arc, mas poderia ter sido também em face da Joana d'Arc e do município de Linhares. Mas a escolha, né, no meu caso ali, a escolha foi por processar só a Joana d'Arc, que era concessionária de serviço público, porque ela assume por sua conta e risco. O que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê que a administração pública, seus agentes, né, e as concessionárias e permissionárias de serviço público, elas responderão pelos danos que elas causarem a terceiros, né, quando eles estiverem exercendo uma função, né, um serviço, ou prestando um serviço público, né? Então, a responsabilidade, inclusive, é objetiva, não precisa se comprovar dolo ou culpa, né? Então, essa empresa concessionária, quando ela firma um contrato de concessão, ela está assumindo por sua conta e risco, a responsabilidade é dela. E a forma de remuneração, aqui, eu quero que você grave, o mais importante que você grave agora, nesse momento, é que a forma de concessão, a forma de remuneração nesse contrato de concessão é através de tarifa. Então, quando você está pagando aí
para usar um serviço público coletivo, de transporte coletivo, você está pagando a passagem é uma tarifa, tá certo? Então, isso é a forma que essas empresas recebem pelo serviço que elas estão prestando, tá? Como eu já disse aí, o exemplo é a passagem de ônibus. Em pese possuir natureza de contrato administrativo, a concessão apresenta algumas peculiaridades. Então, ela é um contrato, tá certo? Só que com algumas características diferentes, mais complexas. A primeira delas, porque lembra que eu falei na aula passada que nem todo contrato administrativo que a administração firma é necessário que exista um processo de licitação antes. Quando a gente estudar a licitação na aula que vem, nós vamos ver que existem modalidades de licitação, mas existem também casos de inexigibilidade de dispensa, tá? Então, nem todo contrato administrativo, necessariamente, existiu uma licitação antes, tá? Mas nos contratos de concessão, que é esses que nós estamos estudando agora, esses contratos de concessão de serviço público, necessariamente tem que ter havido uma licitação por meio da modalidade conhecida como concorrência, que nós vamos estudar na aula que vem. Admite-se sim a inexigibilidade, mas não a dispensa. Por quê? Porque às vezes, apesar de que seria necessário uma escolha através de um processo licitatório, pode ser que não tenha mais que uma empresa concorrendo, só tenha uma. Se só tem uma empresa, é inviabilidade de competição. Vai competir com quem? Então, aí dispensa-se a licitação. Desculpa. É inexigível a licitação, não é dispensa. Tá bom? E outros motivos que podem fazer com que um serviço público que vai ser prestado através de um contrato de concessão não tenha licitação antes. Por exemplo, se só tem um que presta, porque só ele tem conhecimento técnico, só ele tem o maquinário, só ele tem condições, né? Ou só aparece ele para o processo licitatório. Então, é inexigível, nesse caso, a licitação. Tá? Mas isso você vai ver melhor comigo na aula da semana que vem. Outra coisa que eu falei já, mas recapitulando aqui, a responsabilidade desse concessionário de serviço público pelos prejuízos que causarem a terceiros, né, é objetivo, como eu já disse, está lá no artigo 37, parágrafo 6º, tá? E ainda existe a possibilidade de rescisão unilateral pela administração pública antes do prazo estabelecido. Ora, a gente viu, na semana passada, que uma das cláusulas exorbitantes, que são comuns a todos os contratos administrativos, é que a administração pode rescindir unilateralmente, sem a concordância da outra parte, um contrato administrativo. Isso acontece também nos contratos de concessão. Tá? Isso acontece de 3 formas. Ou, se ocorrer caso fortuito ou força maior, aí a administração pública pode rescindir unilateralmente. Se for de interesse público da administração pública, aí ela entende que não é necessário continuar com aquele contrato, ou se o contratado deu causa com algum descumprimento, com algum inadimplemento do contrato. Bom, no contrato de concessão, essa rescisão unilateral, quando é do interesse público, interesse da administração pública, essa retomada da execução desse serviço que estava sendo prestado pela empresa concessionária se chama encampação. Então, vamos supor que o município de Linhares não tenha mais interesse, tá, de continuar com esse contrato de prestação de serviço, por exemplo, pela Joana d'Arc, e resolve rescindir antes do prazo. Vamos supor, o contrato era de 10 anos, com 5 anos ele resolve rescindir, diz, olha, não é mais conveniente que a gente tenha vocês prestando esse serviço de transporte. A administração pública do município resolveu prestar diretamente, nós mesmos vamos adquirir a nossa frota, nós vamos colocar os nossos funcionários para prestar,
e a município vai prestar diretamente esse serviço. O município pode fazer isso? Pode. Ele diz que é de interesse público. Só que existem algumas coisas que precisam ser observadas. Tem que ser efetivamente comprovado o interesse público, tem que ter uma lei do legislativo, né? No caso, uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, que se trata de um contrato firmado pelo município, tá? E se tiver algum prejuízo para essa empresa, a administração pública tem que indenizá-la, tá? Então, é possível que se retome esse serviço, tá? Antes do prazo por interesse público. Isso se chama encampação, tá? Giovana, onde está isso na Lei 8987, que é a lei que trata de concessão que nós estamos falando? Isso está no artigo 37. Diz assim: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior, que é o artigo 36. Então, a encampação é perfeitamente possível. Agora, pode ser que ocorra aquele segundo caso que eu falei para você. O segundo caso é que a rescisão acontece porque o concessionário deu causa, descumpriu, houve o inadimplemento de alguma cláusula contratual. Nesse caso, o que acontece não é a encampação, mas é a caducidade. Então, é um outro instituto. Aqui, o contrato não está sendo rescindido pela administração por interesse público, não. Ela está porque está acontecendo um inadimplemento contratual, então, que a gente já estudou todas as causas na semana passada. Então, aqui a gente tem a caducidade, tá? Então, é possível que um contrato de concessão de serviço público ele seja rescindido por encampação, seja rescindido por interesse público, e ocorre a encampação, que é a retomada desse serviço pela administração pública, ou acontece a retomada porque houve um inadimplemento por parte do concessionário, e isso se chama caducidade. Com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, a regra é que ele não pode parar, é cabível ao poder concedente incorporar os bens do concessionário que são necessários ao serviço público. A gente também estudou isso na semana passada. Eu disse para vocês que, por exemplo, se o concessionário contratado abandona o serviço, ou a administração pública retoma isso por algum outro tipo de inadimplemento, o que acontece aqui é que a administração pode ocupar os bens móveis e imóveis. Eu falei isso na semana passada. Então, vamos supor que essa empresa de transporte municipal ocorra falência, quebra. Ou ela abandone, pare de prestar o serviço público, ou ela começa a praticar algumas irregularidades. A administração pública pode, porque o serviço público não pare, se apossar desses ônibus, desses maquinários e tudo, tá certo? Inclusive utilizando o mesmo pessoal que trabalha para a empresa, para dar continuidade ao serviço público. Tá? Isso é possível, a gente já estudou, inclusive, na aula passada. Professora, você pode explicar a caducidade fazendo um favor de novo? Lara? É Lara? Isso. Uhum. A caducidade, Lara, é quando a administração pública ela retoma, né? Então, vamos pensar aqui que essa empresa de transporte público que eu estou dando o exemplo aqui, ela descumpra, né, uma cláusula contratual, tá certo? E aí a administração pública, verificando que ela descumpriu uma cláusula contratual, resolve rescindir o contrato unilateralmente, acabar com o contrato, tá? Quem deu causa aí foi essa empresa. Então a administração pública retoma o serviço, porque o serviço público ele não pode parar. E o nome disso é caducidade. A diferença para a encampação é que na encampação, o contratado ele não fez nada de errado. Era de interesse da administração pública não continuar com aquele contratado, com aquela empresa prestando aquele serviço. Na caducidade, não. Não é interesse da administração.
Foi culpa do contratado. Entendeu? Obrigada. Bom, continuando. Então, em relação a não poder, né, não se poder parar o serviço público, o princípio da continuidade, é cabível o poder concedente incorporar os bens que eu acabei de falar do concessionário necessário ao serviço público mediante o pagamento de uma indenização, né? Está lá no artigo 36. Em qualquer caso de extinção da concessão. Então, se a concessão se der por caducidade ou a concessão se der por encampação, se a rescisão se der por caducidade ou se a rescisão se der por encampação, tanto num caso como no outro, tá? O poder concedente pode incorporar os bens. Isso se chama reversão. Então, tanto se houve caducidade como se houve encampação, a administração pública, para não parar o serviço, pode incorporar os bens do concessionário, e isso aí se chama reversão. Tudo bem? Desculpa, gente, esses meus lapsos aqui, mas é um incômodo mesmo aqui do dente. Tá? Além disso, outra coisa que pode acontecer é que o poder concedente ele pode decretar intervenção na empresa concessionária. O que é intervenção na empresa concessionária? A gente está falando aqui tanto, né, de descumprimento, né, de implemento. Então, vamos supor que a administração pública tome ciência de irregularidades, coisas graves que estão acontecendo dentro daquela empresa, dentro daquela prestadora de concessionária de serviço público. Ela recebe denúncias, ela toma conhecimento. O que ela pode fazer? Ela pode decretar intervenção, ela coloca um interventor lá dentro da empresa, tá? Isso não tem caráter de punição, não. É uma investigação. Ela coloca esse interventor lá dentro dessa empresa e ele tem um prazo de 30 dias para verificar se isso, de fato, é só, né, um indício ou isso tem fundamento. Se ele verifica que realmente pode estar acontecendo algo que precisa ser apurado, ele abre no prazo de 30 dias, então tem 30 dias para verificar se aquilo ali tem fundamento ou não tem fundamento. Se ele verificou, não, realmente, parece que essas denúncias aí têm fundamento, sim, isso deve de fato estar acontecendo nessa empresa. Ele abre um procedimento administrativo com contraditório, aí a ampla defesa, e vai apurar essas irregularidades. Ele tem que concluir essas apurações, esse processo administrativo, no prazo de 180 dias, sob pena de se tornar inválida essa intervenção. Então, esse interventor que está lá dentro, no fim dos 180 dias, ele vai terminar, concluir esse procedimento administrativo. Olha, essa empresa de fato praticou essas irregularidades. A administração pública pode ir lá e rescindir o contrato, né? Ou não, a gente verificou que não é nada disso, é uma coisa muito simples que pode ser consertada, tá? A administração pública pode continuar com o contrato. Então, é a partir aí da conclusão desse procedimento administrativo que se decide se continua com esse contrato ou não, ou rescinde. Bom, isso é o contrato de concessão de serviço público. Mas nós temos outro tipo de concessão, que é a concessão de obra pública. Tá, mas antes da gente passar para a concessão de obra pública, vamos lá no conceito de obra pública que está previsto na Lei 8666. Tanto o conceito de serviço quanto o conceito de obra está lá no artigo 6º da Lei 8666. Então, o artigo 6º da Lei 8666, no inciso 1, diz assim: para fins dessa lei, considera-se, inciso 1, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. O que a lei está falando? Toda vez que há uma construção, uma reforma, uma fabricação, uma recuperação ou uma ampliação que vai ser realizada ou diretamente pela administração pública ou através de um outro, né, de um particular,
isso se considera obra pública. Então, aquilo que está acontecendo ali na BR-101, no trecho que tá sobre a concessão da ECO-101, é uma obra pública, porque ali está tendo reforma, ali está tendo trechos que estão sendo construídos, o asfalto está sendo recuperado, está tendo ampliação ali das margens da estrada. Então, isso se enquadra no conceito de obra. Isso é uma obra pública, que não está sendo realizada diretamente, está sendo realizada através de uma empresa que ganhou o processo licitatório, né, que é considerada concessionária de serviço público. Então, de um lado, nós temos o poder concedente, que é a União, nesse exemplo que eu dei, porque a BR-101 ela é uma rodovia federal, então a administração pública, que no caso é a União, né, o governo federal. Você tem, de um lado, o poder concedente, que é a União, e do outro lado você tem a concessionária de obra pública, que é a BR-101, a ECO-101, nesse exemplo que eu estou dando. Nesse tipo de concessão de obra, não é o Estado que remunera o particular, mas os futuros usuários ou beneficiários da obra. Como assim? Isso é uma das grandes características do contrato de concessão que você tem que gravar. Nos contratos de concessão, tanto de serviço quanto de obra, a administração não tira dinheiro do bolso. Quem paga por esse serviço ou quem paga por essa obra somos nós. Então, meu exemplo da obra pública ali da ECO-101, tá? Daquele trecho que está sobre a concessão dela ali, quem está pagando somos nós a obra. Nós que passamos lá e pagamos o pedágio. O pedágio o quê? O pedágio é uma tarifa, tá? Que é paga por nós que estamos usando ali, tá? Ou que estamos nos beneficiando daquela obra. Então, no contrato de concessão de obra pública, existem duas formas de remuneração. Mas nesses contratos de concessão, nenhuma dessas formas de remuneração é paga pelo poder público. O poder público não tira dinheiro público para pagar. Nós pagamos ou através das tarifas ou através da instituição de um tributo que é a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, se você já teve aula de tributário comigo, você vai lembrar, a contribuição de melhoria é um tributo que é pago decorrente de uma obra pública que trouxe uma valorização imobiliária. Então, uma obra pública, por exemplo, vou pegar um outro exemplo de contrato de concessão de obra pública, tá? Que é remunerado por contribuição de melhoria, não por tarifa. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que a sua rua não seja asfaltada. A sua rua é de terra batida. E aí, vem uma lei municipal instituindo a contribuição de melhoria. Não vou entrar em detalhes da contribuição de melhoria, porque aqui não é aula de tributário, né? Mas só para fazer um adendo. Aí a administração pública, através de uma lei, institui a contribuição de melhoria. No fim daquela obra, vai verificar se aqueles imóveis que estão ali tiveram valorização. Se eles tiveram valorização, as pessoas que são proprietárias daqueles imóveis pagarão a contribuição de melhoria. Isso é a remuneração por aquela obra. Então, a gente pode dizer que um contrato de concessão, ele pode ser remunerado de duas formas. Ou através do pagamento de tarifa, que foi aquele exemplo que eu dei do pedágio, da ECO-101, ou através do pagamento de um tributo, que é a contribuição de melhoria. Tudo bem? Então, são os dois exemplos que eu já te dei aí. Mas repare, isso tem que ficar muito gravado na sua mente. Nos contratos de concessão, a administração pública não tira dinheiro do bolso, tá? Porque você vai ver que daqui a pouco tem uma modalidade de contrato que quem paga é a administração pública. E o contrato de concessão de uso? Então, eu falei que existem basicamente 3 modalidades de concessão. São regidos pela Lei 89 e 87 de 95. A terceira é a concessão de uso. Repare que até agora eu só estou falando para você de contratos de concessão. Daqui a pouco eu vou entrar em outras modalidades. Por enquanto, só contratos de concessão.
É um contrato administrativo pelo qual a administração pública permite que terceiros se utilizem de forma privativa de um bem público, conforme a sua destinação. Essa concessão pode ser remunerada ou gratuita, por tempo certo ou por tempo indeterminado, devendo ser precedida de autorização legal e de licitação na modalidade concorrência. Olha só. A concessão de uso, embora pareça que alguém está se beneficiando, alguém particular está se beneficiando de um bem público, isso vai mais longe. Apesar de o particular também estar se beneficiando do uso de um bem público, o objetivo é que isso seja alcançado pela coletividade, seja de interesse da coletividade, seja para o bem, por interesse público. Como assim? Vou pegar 2 exemplos para vocês de concessão de uso de bem público. Aquelas bancas, aquelas lojinhas dentro do mercado, estou falando dos camelódromos, não. O nome daquelas bancas ali dentro, do mercado municipal. E dos quiosques que tem na praia de Camburi e na Praia da Costa. São exemplos de uso de bem público. Essas pessoas que estão ali desenvolvendo alguma atividade econômica, de forma privativa, só elas podem, porque elas têm um contrato com a administração pública, o que se visa com isso, o alcance disso, é algo maior. É ser que isso seja bom, que isso seja de interesse da coletividade. Como assim? É muito importante que se tenha uma infraestrutura numa praia. Uma praia que tem alimentação, que tem banheiro, que tem uma infraestrutura que é dada, por exemplo, por um quiosque daqueles, ela é muito mais frequentada do que uma deserta. Né? Então, é melhor para a coletividade que se tenha essa infraestrutura. Tá? Da mesma forma que é importante o mercado municipal. Olha, quando os meus pais vieram na década de 60 para Linhares, né, quando eles vieram na década de 60, não tinha esse tanto de supermercado que tem agora, não. A maioria das compras eram realizadas ali no mercado municipal. Eu acredito que ele deve ter mais ou menos essa idade, porque eu sou de 1973, já existia, né? Então, você pensa. Eu acho que o mercado devia ser bem antigo. Então, é de interesse que existam aquelas atividades sendo prestadas ali no centro da cidade, tá certo? Então, esses contratos de concessão de uso de bem, você não pode fazer confusão, tá, deles com outros tipos de contrato. Inclusive, a primeira característica é que ele pode ser firmado, né, cobrando-se uma remuneração, não. Pode ser que o poder público cobre por isso, como pode ser que ele deixe ali o concessionário usar, tá, sem que pague nada, só para fazer mesmo, mantendo a manutenção do imóvel. É possível, Professora, nesse caso que você disse aí dos quiosques, lá precisa de licitação ou não? É isso que eu vou falar agora, exatamente isso que eu vou falar agora. Olha lá. Pode ser de forma remunerada ou gratuita, por tempo determinado ou indeterminado, devendo obrigatoriamente ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Então, para que aconteça o uso de um bem público, tá? Necessariamente vai ter que ter uma lei autorizando, né, o uso de um bem, porque o uso de um bem público é uma coisa muito séria, então é necessário que exista uma lei permitindo o uso daquele bem. E tem que haver um processo licitatório que necessariamente se dá na modalidade concorrência. Tudo bem? Respondida a sua pergunta? Sim. Bom, é importante destacar que não pode haver confusão em relação à concessão de uso e à permissão de uso. A permissão, gente, ele é um ato mais precário. Tá? A concessão não, ela possui um caráter estável e contratual. Por quê? Porque o terceiro que vai usar, tá? Que é o concessionário, que vai usar o bem público, desenvolver a atividade dele ali, ele vai utilizar isso por exclusividade. Ele tem um contrato com a administração pública, que tem condições que têm que ser respeitadas pelas duas partes, um prazo determinado. Se a administração pública, no contrato de concessão, resolve retomar aquele bem antes do prazo,
ela tem que, inclusive, indenizar esse concessionário, tá? Na permissão, não. Na permissão não há que se falar em indenização, o ato é precário, é discricionário, é unilateral. A permissão, por exemplo, a administração pública permite que você coloque uma pista de kart, um kartódromo, no terreno dela, tá bom? E ela faz um contrato de permissão que seu kartódromo vai ficar lá 6 meses. Você montou um kartódromo, tá? Aquelas pistas de kart, tá? De carrinho de corrida, kart. E aí a administração pública faz um contrato lá de... Desculpa, contrato não. Faz um ajuste, um acordo, né? Porque ele não tem, a permissão ela não tem característica de contrato. É um ato unilateral, né? Um ato de permissão da administração pública. Faz um ajuste com você. Você pode ficar lá 6 meses. Deu 3 meses, ela vira e fala assim, olha, desocupa aí. Nós temos outra finalidade de interesse público para colocar nesse terreno. Você não tem direito à indenização, você tem que sair de lá, porque é um ato precário. Não é um contrato administrativo como é um contrato de concessão. Tudo bem? Aí eu falei, né? Um exemplo dessa concessão de uso público são os espaços em mercados públicos aí. Bom, até aqui tudo bem? Porque agora eu vou entrar numa outra modalidade de contrato que você vai esquecer tudo que eu falei sobre concessão. Que agora não é contrato de concessão de obra pública, não. É um contrato de obra pública. Repare que não tem a palavra concessão. Ah, Giovana, mas tem diferença? Total diferença. Total. A começar pelo regramento. O contrato de obra pública, ele está na Lei 8666, é o que a gente chama, né, de contrato para reforma, construção, fabricação, recuperação, ampliação. Só que aqui a grande diferença, que é assim, você vai ter que gravar, é que no contrato de concessão que a gente estudou agora há pouco, a administração pública ela não tira dinheiro do bolso para nada. E no contrato de obra pública, quem vai bancar é a administração pública. Quem vai pagar é a administração pública, não somos nós, não, através de tarifas, não. Então, a grande diferença, você não vai esquecer, é que no contrato de concessão de obra pública, nós pagamos. Na obra pública, não. Quem paga é a administração pública, é o poder, né, contratante. É o contratante, é a administração pública, tá? E esses tipos de contrato, eles não estão na Lei 8987, não. Na Lei de concessão, não. Tá? Ela está na Lei 8666. Tá? Então, vamos lá. A Lei 8666 diz, eu já li para você, né, que vem a ser a obra pública no inciso 1 do artigo 6º. Não se pode confundir, então, concessão com contrato de obra. Como eu já disse, no contrato de concessão, a remuneração é através de tarifa, né? Ou através da instituição de contribuição de melhoria, enquanto aqui, nesse contrato de obra, é o poder público que remunera. Esse contrato de obra, gente, ele tem 2 espécies. Então, essa obra pública ela pode ser contratada de 2 formas. Ou o contrato é de empreitada, ou o contrato é de tarefa. Empreitada é aquele contrato igual você faz com alguém que você quer construir ou reformar na sua casa. Tá? Você chega lá e contrata um pedreiro ou uma empresa, faz reforma e fala assim, olha, eu preciso reformar o telhado da minha casa. Eu preciso ampliar, eu preciso fazer um puxadinho aqui. Você vai, em vez de contratar essa pessoa e pagar essa pessoa por dia, a diária, você vai fazer um contrato de empreitado. Você vai falar, olha, quanto que você quer para fazer essa obra para mim? A pessoa vai falar, olha, eu quero 10 mil reais para fazer essa obra sua. Só contrato de empreitado. Tá? É a mesma coisa que com a administração pública. É o que nós vamos ver agora. Tá? É uma atribuição ao particular de executar uma obra por sua conta e risco, mediante remuneração pré-fixada. É exatamente isso. Segundo Maria Silvia de Pietro, essa empreitada, ela pode ser feita, pode se dar com o nome de lavor, quando abrange só a mão de obra, você contrata uma empresa
só para ela entrar com mão de obra e você compra o material, ou esse contrato de empreitada pode ser um contrato misto. A empresa que vai fazer a reforma ou a obra, além dela entrar com a mão de obra, ela que compra o material. É exatamente quando a gente contrata, é a mesma coisa. Eu posso contratar uma empresa para fazer um conserto na minha casa, uma obra na minha casa, e eu comprar o material e ele entrar só com mão de obra. Ou eu posso virar para um empreiteiro e falar, não, olha só, compra aí o cimento, compra tudo que é necessário você e me dá o preço de tudo junto aí que a gente acerta. Então, o contrato de empreitada pode se dar dessas duas formas. E a forma de remunerar um contrato de empreitada? Ou vai ser por preço global, que é o pagamento total, como eu acabei de falar, abrangendo toda a obra, ou vai ser por preço unitário, que é o mais comum na administração pública. O trabalho ele vai sendo executado aos poucos, paulatinamente, e ele vai sendo pago por unidade de execução, por exemplo, por metro quadrado. Na administração pública, gente, é muito comum em contratos de obra, né, que tem reforma, que tem construção, de administração pública ir pagando por partes. Então, no final de cada mês, o fiscal da administração pública vai lá e faz a medição. Quantos metros quadrados de muro você fez? Quantos metros quadrados de obra foi feito de reforma? Né? 100 metros quadrados. Então, paga pelos 100 metros quadrados. Terminou, mês que vem, mediu de novo, já fez mais 100 metros, paga mais 100 metros. Então, isso é muito comum na administração pública, nesses contratos de obra, que tem reforma, que tem construção, né? No final de cada mês, o fiscal vai lá, faz a medição da obra e viu quanto que já foi feito. E paga a medida que vai sendo entregue, tá? Isso é a forma de remuneração por preço unitário. É o mais comum de se ver. Na Lei 8666, também é a previsão de empreitada integral. Ser para o preço global, o preço é global, que é o pagamento total da obra, né? E ela vai ser entregue no final, né? E aí, quando o empreiteiro executar, entregar a obra prontinha, acabada, em condições de financiamento, é que a administração pública vai pagar. Então, a administração pública fala, olha, nossa empreitada vai ser em regime integral. Eu só te pago, tá? Depois que você terminar a obra estiver pronta, acabada, em condições de financiamento. Aí eu te pago. Isso é uma modalidade de empreitada integral que a gente chama. E outra coisa, gente, nesses contratos de obra, tá? De empreitada, a responsabilidade civil perante terceiros é do Estado, não é do empreiteiro. O Estado ele responde de forma objetiva, mas, é claro, ele possui direito de regresso contra o empreiteiro, desde que ele tenha agido com culpa. Então, veja bem, se aquele empreiteiro causar um dano a terceiro, na hora que está realizando aquela obra, vamos supor que está realizando uma obra lá no fórum, reformando o muro do fórum, por exemplo. Uma parte daquele muro cai em cima do carro de um de nós, ou de algum advogado que foi lá e estacionou. A responsabilidade é do Estado, não é do empreiteiro. Tá? Aí depois, é claro, o Estado pode entrar com ação contra a empreiteira, mas a responsabilidade objetiva é do Estado, por danos causados a terceiros. Outro exemplo de contrato de obra, além da empreitada, é a tarefa. A tarefa é um contrato administrativo, tá? Que tem por objeto a mão de obra para pequenos trabalhos, mediante pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material. A grande diferença do contrato de tarefa para o contrato de empreitada é que nos contratos de tarefa são contratos menores, são pequenas obras, tá bom? Tem um preço certo, o prazo é curtinho, não é necessário licitação, é uma das modalidades lá de dispensa de licitação por causa do valor que é pequeno, tá? Então, são obras rapidinhas. Estourou um cano lá no fórum, precisa consertar. Precisa fazer um trechozinho lá da calçada que se rompeu. São contratos que o custo deles, o preço é baixo, a obra é rápida e é simples. E não precisa de licitação. Tá? Então, esse é um contrato de tarefa. É a transferência ao particular da execução de pequenas obras.
ou de uma parte de uma obra maior por preço certo. Tá? Isso é tarefa. Bom, mas além do contrato, então, de obra pública, nós temos os contratos de serviço. Repare, não é concessão de serviço público, é contrato de serviço. Repare, aqui também a remuneração é por parte da administração pública, né? Então, a lei define como serviço. O que a Lei 8666, no artigo 6º, inciso 2, diz que é serviço? Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Então, repare, tudo isso que eu acabei de falar para você se considera como um serviço. E a administração pública pode contratar um terceiro para fazer isso, tá? Então, a administração pública, por exemplo, precisa alugar cadeiras, vai ter um evento e ela precisa alugar mesas e cadeiras. Ela precisa contratar um seguro anti-incêndio. Ela precisa contratar um serviço de um arquiteto ou de um paisagista. Ou ela precisa alocar maquinários para começar uma obra. Ela vai fazer a obra, mas ela precisa alocar os maquinários daquela obra. Tudo isso, gente, é um contrato de serviço. Repare, não é uma concessão de serviço público. São serviços que vão ser prestados, tá? Mas quem vai bancar isso, quem vai custear isso, é a administração pública. Então, por exemplo, a administração pública verifica que tem um prédio que está interditado pela Defesa Civil. Tá? A administração pública entende que aquilo está colocando em risco, tá, a coletividade. Então, já foi interditado aquele imóvel. O que ela faz? Ela põe os seus maquinários, ou se ela não tem maquinário, o que ela faz? Por exemplo, o município. Ela contrata uma empresa para demolir aquilo ali. É um contrato de serviço, a demolição daquela obra. Tudo bem? Isso aí é um contrato de serviço, não é concessão de serviço público, não. E um contrato de fornecimento, gente? O contrato de fornecimento é outro tipo de contrato que se faz, tá? É um contrato administrativo pelo qual a administração pública ela adquire bens móveis e semoventes, necessários à execução de obras e serviços. O que é semovente, gente? É tudo que tem vida e se move. Cavalo, cachorro, porco, galinha, carneiro, tudo é semovente. Tudo que tem vida e se move. Uai, Giovana, administração pública fazendo um contrato de fornecimento de semovente? Uai. A polícia militar não tem polícia militar montada? Os cavalos são objeto de quê? De um contrato de fornecimento. Os cachorros, os cães farejadores, que farejam drogas, que farejam pessoas, corpos soterrados, são contratos de fornecimento de semoventes, de animais. Então, tudo que é vivo e se move é semovente. Tá? Isso através de um contrato de fornecimento. E de bens móveis também, né? Cargos, por exemplo, a administração pública, ela pode fazer um contrato de fornecimento, como a gente vai ver daqui a pouco, de combustível para os carros do Tribunal de Justiça, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o fornecimento, ele só é um típico contrato administrativo quando ele for contínuo, parcelado, ou integral, tá? O que é um contrato de fornecimento contínuo? Um contrato de fornecimento contínuo é aquele que os bens ou os produtos são entregues de forma contínua ou frequente, por um tempo determinado, que é o tempo de vigência do contrato. Por exemplo, papel, combustível. Então, a administração pública ela pode firmar um contrato de fornecimento, por exemplo, para que essa empresa forneça 1000 resmas de papel
todo mês para o Tribunal de Justiça durante um ano. Ou que forneça 1.000 litros de combustível por mês durante um ano para os carros do Tribunal de Justiça. Tá? Isso é um exemplo de fornecimento contínuo. Então, todo mês vai ser entregue papel, vai ser entregue combustível durante um ano, durante 2 anos, durante o tempo que tiver firmado lá naquele contrato. O contrato de fornecimento parcelado é aquele que ele se faz por partes. Exemplo, aquisição de bens como máquinas, mesas, e a entrega ela também se faz de forma parcelada. Por exemplo, o Tribunal de Justiça resolve trocar todos os computadores. Botar todos os computadores mais modernos. Não vai trocar tudo de uma vez só. Essa empresa que vai fornecer os computadores, então, fica pactuado lá no contrato que de 3 em 3 meses ela vai entregar 500 computadores. Então, 3 meses ela entrega 500, mais daqui 3 meses ela entrega mais 500. Então, da forma que ficou pactuado, aos poucos, né, vai se entregando. Então, se o contrato é para fornecer 2.000 computadores em um ano, e diz lá que a cada 3 meses tem que fornecer a quantidade X, isso é uma forma de fornecimento que vai se dando aí de forma parcelada. De tempos em tempos, vai entregando uma quantidade de computadores, ou de mesas, ou de cadeiras, ou de máquinas. Já o fornecimento integral é diferente. Todos os bens eles são entregues de uma só vez, numa entrega futura. Por exemplo, nos anos de 2007, 2008, não me recordo muito bem, um ano que se instituiu no Tribunal de Justiça, eu estava lá, um sistema chamado e-Process. O e-Process ele veio depois do EJUD com a ideia de tornar todos os processos virtuais. Tá? Então, é diferente do PJE de hoje. Foi uma tentativa que se teve, que não deu certo, um sistema chamado e-Process. Eu sei que eu trabalhei no primeiro juizado eletrônico que existiu no estado do Espírito Santo, que era o 4º JEC, lá na Leitão da Silva, lá na Humberto Ferreira. Era um juizado que só tratava de processos de telefonia, quantas empresas de telefonia. Só que estava um trabalho infeliz, porque os processos que já existiam físicos, nós tínhamos que escanear todos eles para colocar no sistema, no e-Process, para esses processos deixarem de ser físicos e passarem a ser virtuais. Então, tinha que pegar tudo, gente, escanear tudo. Então, o Tribunal de Justiça adquiriu muitos scanners, assim, pequenininhos, tá? Para que fossem colocados em todos os cartórios aí de todas as varas. Isso é um exemplo de contrato de fornecimento integral. Olha, contratou com a empresa que ela, na data tal, ia entregar de uma só vez 1.000 scanners, sei lá quantos 1.000 scanners para colocar, certo? Isso é um exemplo de fornecimento integral. Coloca-se lá uma data, entrega-se toda a mercadoria de uma vez só naquela data fixada. Tudo bem até aqui? E nós temos, por último, os contratos que são chamados contratos de gestão. Tá? Só pegando aqui o material para acompanhar. Esses contratos de gestão, eles têm uma diferença, tá, em relação aos contratos anteriores. Porque esse objetivo aqui não é obra pública, não é serviço público, que esse objetivo aqui é outra coisa. É um ajuste, tá, entre administração pública e entidades de administração indireta ou entidades privadas que atuam de forma paralela ao Estado, que poderiam ser enquadradas como entidades paraestatais. Qual a ideia dessa celebração desses contratos, gente? A ideia é que haja uma maior eficiência na prestação do serviço público. Lembra que lá, quando eu expliquei para você os princípios expressos, né, da administração pública, a gente falou do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E lembra que eu disse que a eficiência ela foi incluída 10 anos depois pela emenda constitucional 19 de 98? Então,
Esses contratos de gestão, a ideia é aumentar a eficiência do órgão ou da entidade. Então, são contratos que são firmados entre órgãos públicos ou entre órgãos públicos e autarquias e fundações públicas, ou entre órgãos públicos e organizações sociais sem fins lucrativos, que são entidades privadas. Por exemplo, o Ministério da Fazenda, tá, é um órgão que está ligado, né, ou melhor dizendo, a Receita Federal é um órgão que está vinculado ao Ministério da Fazenda, não está? Então, a Receita Federal, ela tem uma certa autonomia, mas ela tem um controle do Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda pode firmar um contrato de gestão, por exemplo, com a Receita Federal, falando assim: Receita Federal, você está vinculada a mim, você obedece às minhas ordens, mas eu vou te dar uma maior autonomia administrativa, orçamentária, financeira, eu vou colocar mais dinheiro público ali, se for necessário, eu vou te fornecer mais servidor, eu vou te dar todo um aparato, tá bom? Para que você realize de forma mais eficiente, tá, o serviço público que você já presta hoje. Só olha, mas nesse caso, esse contrato, você vai ter tudo isso, você vai ter mais autonomia orçamentária, mais autonomia gerencial, mas em troca você vai ter que me apresentar metas de desempenho, tá? Então, esse órgão, esse exemplo que eu estou dando no Ministério da Fazenda, ele abre mais autonomia, libera mais verba, dá mais orçamento para a Receita Federal, mas em troca ela assina um contrato de gestão, tá? Cumprindo metas de desempenho, de eficiência, para que aquele serviço seja prestado de forma mais eficiente à coletividade, a nós. Da mesma forma, é possível que exista um contrato de gestão entre um órgão da administração direta, tá, e autarquias e fundações públicas. É possível aí um contrato entre o Ministério da Saúde, por exemplo, e a FUNASA, que é uma fundação pública, né, Fundação Nacional de Saúde. É possível aí que haja um contrato de gestão. Então, o Ministério da Saúde firma aí um contrato com ela, dando a ela maior autonomia, mas exigindo dela que ela cumpra metas de desempenho. Da mesma forma, é possível que você tenha entre um ente público e uma OCIP, uma organização social. Olha, existe uma organização sem fins lucrativos que presta uma ONG, por exemplo, que presta determinado serviço público relevante, tá? E aí ela faz um contrato de gestão com uma entidade pública, a entidade pública vai fazer repasse de dinheiro, até se for necessário servidores, vai colocar à disposição dessa ONG ou dessa organização sem fins lucrativos, para que se preste um serviço público, um serviço importante, que ela continue prestando, mas ela vai prestar de forma mais eficiente, porque ela vai receber mais verba, ela vai receber mais ajuda de pessoal. Só que, por um outro lado, esse contrato amarra essa organização, tá, para que ela cumpra metas de desempenho. Olha, você vai receber isso tudo, mas a gente quer que você comprove que você vai conseguir atingir esses objetivos que estão sendo fixados nesse contrato de gestão. Tá? Então, esse contrato, apesar de que não aparece com esse nome, contrato de gestão, ele está lá no artigo 37, parágrafo 8º, que, como eu disse, foi incluído pela emenda 19. Diz o seguinte: parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto, como eu disse, a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Então, quando esses contratos de gestão forem firmados, o que eles têm que ter? O prazo de duração,
Quais são os controles, quais são os critérios de avaliação de desempenho, quais são os direitos que eles têm, quais são as obrigações, quais são as responsabilidades desses dirigentes e como que vai ser a remuneração desse pessoal também. Tá? Ademais, a Lei 9637 de 98 dispõe sobre a qualificação dessas entidades como elas sendo organizações sociais. Então, essas entidades privadas, que eu acabei de falar para vocês aí, que acabam por firmar esses contratos de gestão, elas passam a ser chamadas de organizações sociais, certo? E aí vão ser fixadas metas, né, que devem ser cumpridas por ela, e em troca a administração, como eu já disse, vai auxiliar elas, né, cedendo às vezes bens públicos para que elas possam ali estar montando a sua estrutura numa repartição pública, num bem público, por exemplo, transferindo recursos orçamentários, cedendo servidores, tá? E aí, a ideia, como eu já disse, a ideia principal é que o serviço que está sendo prestado seja de forma mais eficiente. Então, a busca é pela eficiência. Por isso que a gente fala que esse contrato de gestão, o objeto dele é a eficiência. Tá? Então, todos esses contratos de gestão, basicamente, eles têm que ter a forma como essa autonomia vai ser exercida, com a liberdade que essas entidades vão ter, quais são as metas que essas entidades vão ter que cumprir, qual o prazo do contrato e o controle de resultado. Bom, e se está se injetando dinheiro público, cedendo bem público e até cedendo pessoal, servidor público, para aumentar a eficiência desse serviço público, isso tem que ser prestado conta, essas metas têm que ser cumpridas. Tá? Tem até aqui, gente, alguma dúvida? Se tiver tudo certo, eu vou fazer um intervalo aí de 15 minutos, se vocês não tiverem nenhuma pergunta para me fazer. E aí a gente volta daqui 15 minutos. Parcerias público-privadas, você já vai procurando aí no seu Vadimeco, se você tem a Lei 11.079. Se você não tem a Lei 11.079, dá tempo agora no intervalo de você baixar no site do Planalto, joga aí Lei 11.079. Nós vamos estudar agora, depois do intervalo, as PPPs, parceria público-privadas, tudo bem? Então, vou fazer, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos. Ok? Posso? Sim.